Mais uma vez, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro. E vamos dar continuidade hoje ao tema do mês de março, né? Que é Encontro de Jesus com as Mulheres. Vamos estudar mais um personagem da Bíblia, uma mulher que se encontrou com Jesus. E com certeza vamos aprender algo valioso para a nossa vida. Vocês estão animados, gente? Sim. O calor está tomando a nossa energia, não é? Vânia, abre a piscina ali. Vamos dar um mergulho e depois a gente volta para cá então, tudo bem? Vamos orar para a gente começar? Pai, obrigado por essa manhã quente. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de ter uma casa, de ter um chuveiro, de termos uma cama. Alguns aqui têm grande privilégio de ter ar-condicionado. Mas obrigado, Pai, porque mesmo diante do calor, eu sei que a gente reclama às vezes, mas o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito maravilhosa. Obrigado por tudo que nós temos. E obrigado por esse culto, Pai, de poder já entoar louvores ao Senhor, expressar que amamos o Senhor, de poder expressar que viemos aqui para adorar o Senhor, que realmente os nossos corações possam estar conectados agora nesse exato momento, todas as preocupações. Eu oro em nome de Jesus para que possamos deixar de lado agora e que possamos nos concentrar na Tua palavra, na Tua mensagem, porque é ela que nos transforma, é ela que nos muda, Pai. Então, por favor, Espírito Santo, tire todos os empecilhos, tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente consiga enxergar aquilo que o Senhor quer mudar em nós, Deus. E só através da Tua palavra, que é santa e pura, que a gente consegue essa transformação, Pai. Obrigado por Jesus, oramos muito por nome dele. Amém. Amém. Então hoje vamos estudar a viúva de Naim. Então abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 7. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Amém? Com misericórdia. Misericórdia. Prega, lê. Quem achou falou, eu amo a Bíblia. É uma Bíblia. Gostei, Bíblia, gostei dessa palavra dele. Amém? Lucas 7, do versículo 11 ao 17. Fala assim, ó. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém. Então vamos entender aqui um pouco dois contextos: a cidade de Naim, e vamos ver um pouco do contexto dessa viúva. Naim era uma cidade pequena e ela era localizada na região da Galileia. Um fato interessante é que Naim, em hebraico, significa aldeia da consolação, ou aconchego, tranquilidade, calma. Essa era a visão que as pessoas tinham de Naim. Provavelmente Naim era uma cidade muito boa de se morar, uma cidade pacata, se assemelhando, acho que seria muito parecido com Osasco, assim, né? Uma cidade, não entendi o motivo da risada, mas vamos prosseguir aqui. Naim era uma cidade muito pobre, diferente de Osasco. Naim era formado por pequenos agricultores, e eles viviam à base de plantações de oliveiras, cultivo de trigo, plantações de uva. Então, e Naim ficava distante da cidade de Cafarnaum. Eu não vou saber a quilometragem, mas estudiosos alegam que a caminhada de Jesus de Cafarnaum para Naim era um dia de caminhada.
E isso é importante a gente saber, porque no início do capítulo 7 de Lucas, a gente percebe que Jesus cura ali o servo do centurião. Então Jesus andou durante um dia, provavelmente só para atender o pedido dessa viúva que nós estamos lendo aqui. Amém? Amém? Estão aí? Amém? Amém. Então agora vamos entender um pouco da cultura da mulher da época, para a gente poder entender e ter empatia por essa viúva. A mulher judaica na época de Jesus, ela vivia debaixo de uma grande discriminação, para falar a verdade, e inclusive por causa da antiga lei, porque os judeus associavam as mulheres ao pecado de Eva, né? Então eles alegavam que o pecado entrou no mundo por causa de Eva, mas eles não viam que entrou por causa do pecado de omissão de Adão, na verdade, né? Quando criança, até os 12 anos e um dia, a mulher aprendia todos os trabalhos domésticos da época. Ela era propriedade de seu pai, ela não tinha uma autonomia sobre sua própria vida. A educação da mulher era totalmente diferente da educação do homem. A mulher era muito mais oprimida, vamos dizer assim. E até o casamento, quando era decidido, muitas das vezes a mulher não participava da decisão se ela queria casar com o homem ou não. Era a decisão dos pais. E tem até a relação das mulheres com Deus. Havia um local específico no templo, e as mulheres elas não podiam sair, que chamava o pátio das mulheres. Elas não podiam sair desse pátio. Elas tinham que ficar ali devido a essa visão que a sociedade tinha da mulher. As mulheres elas não estavam de forma alguma preparadas para viverem economicamente sem o seu marido. Então as mulheres eram totalmente dependentes dos homens. As mulheres das principais famílias de Jerusalém raramente saíam na rua antes do seu casamento. Elas viviam mais presas em casa, e mesmo depois que elas casassem, ainda assim saíam um pouco na rua, e quando saíam ainda com um véu para cobrir o rosto. Difícil a vida das mulheres, ainda vocês reclamam ainda, mulheres, nos dias de hoje? Olha esse contexto aqui. E algo também muito importante de poder trazer é que no caso do falecimento do dono da casa, as mulheres não podiam herdar bem algum. Se o marido era rico, ela, que é o caso dessa viúva, provavelmente ela iria, se não tivesse um filho homem, possivelmente ela iria viver de outra forma, mas não da renda do seu marido. Então essa era a situação dessa viúva que nós lemos aqui. Amém? Entenderam? Faz sentido? Então vamos lá. No versículo 11 e o versículo 12, fala de duas multidões. Multidões não, fala de duas multidões, certo? Você pode acompanhar aí, fala claramente que uma multidão estava seguindo Jesus, né, porque ele saiu lá de Cafarnaum, como eu falei. Uma multidão seguiu Jesus até Naim, amém? E a outra multidão estava seguindo o morto, né? Estava seguindo o cortejo. E hoje tem multidão que é guiada por mortos, como tem multidão sendo guiada por Jesus. A multidão que é guiada por Jesus é uma multidão que segue Jesus, é uma multidão que confia em Jesus, é uma multidão que acredita nas palavras de Jesus, que obedece Jesus, que ama Jesus e que adora Jesus. Então essa é a multidão que segue Jesus. A multidão que segue mortos, vamos dizer assim, basicamente é a mesma coisa. É uma multidão que confia talvez nas palavras do morto, vamos dizer assim, que ama o morto, que segue o morto. E em alguns casos tem pessoas ainda que querem até se parecer fisicamente com o morto. Eu vou explicar melhor sobre isso. Falando de morto, você sabe qual é o túmulo mais visitado no mundo? Alguém quer chutar? Michael Jackson? Não é o Michael Jackson. John Lennon? Não é John Lennon. Quase, pegou na trave.
O Gabo está doido para falar o Pelé. Não é o Pelé, Gabo. Não? Elvis Presley. É o túmulo mais visitado. O rei do rock recebe por ano 650 mil visitas de fãs. E um jornal americano recentemente fez uma pesquisa e ele estima que atualmente existe 85 mil imitadores e sósias de Elvis Presley. Interessante isso, né? Onde que a gente pode aplicar esse contexto que eu falo sobre multidão de Jesus e multidão de mortos? Nos mostra que tem pessoas dispostas a mudar a sua vida para parecer mais com o artista. Estou vendo o exemplo do Elvis. Algumas pessoas fazem até plásticas para se parecer mais com pessoas que já morreram, né? Querem se parecer mais, cada vez mais com seu ídolo, com aquela pessoa que admira, que ama, mas a gente sabe que por trás tem uma certa idolatria por trás. Mas tem pessoas que seguem mortos. Tem pessoas que procuram seguir exatamente as mesmas coisas que as pessoas que morreram seguiam. Querem se vestir como elas. Algumas querem morar na mesma cidade que ela. Come a mesma comida. Muda por completo a sua vida para se parecer com aquele ídolo que morreu. Isso faz sentido para vocês? Amém? E agora eu quero ser bem respeitoso, né? Um ponto que eu quero trazer aqui. Eu sei que às vezes alguns cristãos acabam passando um pouco do ponto, criticando pessoas que têm uma crença diferente da nossa. E eu acho que isso não é legal. Eu acho que da mesma forma que a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar outras doutrinas, outras visões que as pessoas têm. Mas eu quero trazer um ponto que daquilo que nós cremos, daquilo que a Bíblia nos mostra. Então, se você não concorda com o ponto que eu vou trazer aqui, respeito e não tem problema, mas eu acho que é um ponto importante para a gente trazer nesse contexto de multidão. Então aqui eu estou falando de pessoas que seguem e querem imitar pessoas que já morreram. Mas estou falando de caso de artista, celebridade, enfim. Mas tem multidão seguindo pessoas mortas em relação à espiritualidade. Pessoas seguem pessoas mortas achando que essa conexão levará ela a ter uma profundidade no relacionamento dela com Deus. E na verdade isso não é bíblico. Por exemplo, budismo, né? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a crença, mas o conceito é o primeiro Buda, que eles falam que tem 24, né? E, enfim, a morte do primeiro Buda foi com a idade de 80 anos. Qual foi a causa da morte? Buda adoeceu gravemente. Alguns falam que foi uma refeição que estava envenenada e ele comeu e acabou morrendo. E no mundo hoje existe mais de 500 milhões de pessoas que seguem o budismo, que seguem esse homem que morreu, seguem esse homem que dá princípios, e muitos seguem Buda. Amém? O outro, o Espiritismo. Allan Kardec é conhecido como o pai do Espiritismo. Allan Kardec ele foi vítima de um aneurisma aos 64 anos, em 1869. Um outro que é bem conhecido por nós brasileiros é Chico Xavier, que morreu aos 92 anos em decorrência de uma parada cardiorrespiratória em 2002. Mas muitas pessoas seguem Allan Kardec e muitas pessoas seguem as instruções, vamos dizer assim, de Chico Xavier. E olha que interessante, no mundo são 13 milhões de pessoas que seguem o Espiritismo. O Brasil é o país com o maior número.
Cada 3 pessoas que seguem o Espiritismo, uma é do Brasil. Para termos uma noção. A terceira, Islamismo. O fundador foi Maomé. Ele morreu no dia 8 de junho de 632, após ter adoecido com febre e dores intensas pelo corpo. Maomé morreu. Atualmente, o islamismo é a segunda maior religião do mundo. Cerca de 1 bilhão e 800 fiéis. Muitas pessoas seguem as instruções de Maomé. Então, como nós podemos ver, muitas pessoas acabam seguindo pessoas que já morreram e acabam colocando todas as suas esperanças, colocam sua vida, que temos só uma, colocam tudo que tem na esperança de conceitos e valores de pessoas que já morreram. Pode até ter conceitos e valores bons, pode até ter, eu não duvido, pode até ter, mas essas coisas, segundo a Bíblia, não levam a uma conexão com Deus. Não há indícios históricos, científicos, não há testemunhas que Buda, Allan Kardec, Chico Xavier e Maomé ressuscitaram dos mortos. Só Jesus venceu a morte. Amém. Jesus morreu como eles. Na verdade, não mataram Jesus, não tiraram a vida de Jesus, ele se entregou por nós. É diferente. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele se entregou. E ele foi o único que ressuscitou, o único que pode comprovar a sua ressurreição através de provas, estudos científicos, históricos, e não é só porque está na Bíblia. Pessoas que não são cristãos alegam que realmente Jesus viveu esse mundo, que ele morreu e ressuscitou. Amém. Atos 1:3 fala: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. A Bíblia alega sobre isso. Muitas pessoas morreram ao longo da história da igreja por essa afirmação: Jesus vive. Amém. Pessoas enfrentaram perseguição de Roma por essa verdade. Pessoas não morreriam por mentira. E como eu falei, não é só porque está na Bíblia, há fatos claros de que Jesus morreu e ressuscitou. E o motivo que deveríamos fazer parte da multidão que segue Jesus é porque em 1 Timóteo fala: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Segundo a Bíblia, só existe uma maneira de nos aproximarmos de Deus: é através de Jesus, é aquele que vive. Amém. Jesus não está morto. E muitas pessoas têm seguido pessoas mortas, doutrinas mortas. E nós devemos seguir na multidão de Jesus, porque o nosso Senhor vive. Amém. Jesus vive. Amém? Devemos confiar nas Escrituras, porque ela nos aponta para Jesus. Precisamos andar na multidão que está seguindo Jesus, confiar nas palavras de Jesus, andar o caminho que Jesus andou, fazer as coisas que Jesus fez, concordar com as coisas que Jesus nos fala, seja o sim e seja o não. Sermos obedientes e andar na multidão de Jesus. Nós servimos um Deus vivo.
O nosso Deus vive. A Bíblia fala que Jesus está à direita de Deus, intercede por nós. Amém. E Ele vai voltar. Mas acho que aí cabe uma pergunta para nós essa manhã. Você se vê seguindo qual multidão hoje? A multidão que segue mortos? Ou da multidão que segue Jesus? Aquele que está vivo. Em qual multidão você se vê hoje? No versículo 13, me acompanhe por favor. Fala: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. É estranho você estar no velório do seu filho e você está ali aos prantos. Falam que a pior dor da morte é a dor de você enterrar um filho. E Jesus olha para essa mulher e fala: não chore. Parece ainda único de Jesus, né? Não chore. E aí o contexto nos fala que havia uma multidão naquele momento, né? Uma multidão que seguia Jesus, que seguia o morto. Mas a pergunta é: como que Jesus identificou que aquela mulher era a mãe do jovem morto? Sei. Será que ela estava à frente do cortejo? O texto não fala. Será que de todas as pessoas que estavam nesse cortejo, ela era que estava mais chorando, estava mais desesperada? E Jesus talvez olhou e falou: aquela ali deve ser a mãe, porque é a que está mais descontrolada? Não sei. O texto também não fala. O texto nos fala que a viúva estava cercada por uma multidão, mas que ainda assim Jesus a viu. E aqui tem algo interessante. Essa palavra alvela no grego significa rural, que muitas das vezes ela é utilizada com o significado metafórico de dando a entender verbalmente. Então qual é o ponto? Jesus viu essa mulher espiritualmente. Jesus teve uma percepção espiritual ao ver todas aquelas pessoas. Quando o texto diz que ao vê-la, Jesus não teve um olhar apenas natural por aquela mulher. Não foi um olhar comum, igual eu e você estamos nos olhando aqui. Não. Ele viu aquela mulher de uma forma espiritual. Jesus leu a mente daquela mulher. Jesus viu a profundidade de tristeza que aquela mulher estava sentindo. Por mais que outras pessoas ali, talvez parentes daquele jovem, estavam tristes, mas Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele viu algo mais profundo, não simplesmente olhar de tristeza. Naquele momento, muitos olhavam para aquela viúva, mas Jesus teve um olhar diferente. E eu acho isso muito encorajador, para falar a verdade. Ao mesmo tempo, desafiante. Porque nós podemos olhar aqui um para o outro, como nós estamos fazendo aqui. E aí nós podemos nos compadecer um com o outro por alguma situação. Podemos ver o outro chorando e a gente pode até chorar juntos, né? A gente pode olhar um para o outro aqui e ver um ou outro perseverando com alguma situação na sua vida. A gente pode ver outros desistindo, a gente pode ver outros vencendo, vemos outros se alegrando, mas esse é o nosso olhar natural. É um olhar humano. Mas quem nos vê de uma forma única e profunda é só Jesus. Amém. A forma mais profunda de ver um ser humano sempre será o olhar de Jesus. Sempre será com mais compaixão, sempre será com maior amor, misericórdia, com mais zelo. Por isso que nós devemos confiar sempre no olhar de Jesus por nós. E devemos também nos preocupar com o que Jesus tem visto em nós.
Porque se ele vê de uma forma mais profunda, o que será que Jesus tem visto em nós? O que ele tem visto em nosso coração? Em nossa mente? O que Jesus tem visto em nossa vida? Uma tristeza igual daquela mulher, por aquela situação, um desespero daquela mulher por ver seu único filho ser enterrado. Mas o que Jesus vê em nós? Gratidão no nosso coração, um amor por Ele. O que Jesus vê em nós nessa manhã? Amém? Amém. E vamos prosseguir aqui. Depois o texto fala: depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Sabe um ponto que eu achei interessante nesse texto? É que Jesus chama o filho da viúva, ele não chama de morto. Tipo, ele não fala assim: morto, levante-se. Ou defunto, levante-se. Jesus pede para o jovem levantar, e não o morto. Porque a essência daquele jovem não era a morte, era a vida. Porque para Jesus, o jovem está na condição de morto, mas ele não é um morto para sempre, ele não é um defunto para sempre. Amém? Estar não é ser. Coloque isso na sua mente. Estar não é ser. Você pode estar na condição de uma pessoa triste, como aquela mulher. Você pode estar em uma condição de estar desanimado por alguma situação da sua vida. Mas você não nasceu para ser uma pessoa triste. Você não nasceu para ser uma pessoa abatida. Você não nasceu para ser uma pessoa desanimada. Porque o fruto do Espírito é a alegria. Amém. Você pode estar em uma condição de estar afastado de Deus, mas você não foi criado para estar longe de Deus. Você pode estar em uma condição de se ver como viciado hoje, mas você não foi criado para ser escravo do vício. Você pode estar em uma condição e se ver como uma pessoa invejosa, orgulhosa, imoral, egoísta, fofoqueira, gananciosa e por aí vai. Mas você não foi criado para fazer essas coisas. Jesus morreu na cruz para quebrar isso. Pode ser uma condição sua, mas você não foi criado por Deus para fazer essas coisas. Pode ser a sua condição hoje, mas se você decidir, pode não ser a sua condição amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. É você que decide. Jesus não chama o jovem de morto. Jesus não chama nenhum de nós pela condição momentânea que estamos vivendo hoje. Jesus nunca fez isso. A mulher adúltera em João 8, ele não chama ela de pecadora, chama ela de filha. Verdade. Mas, e se Jesus nos chamasse pela condição momentânea que vivemos hoje? O que Jesus chamaria você? Se ele chamasse, talvez chamaria eu e você de mentiroso, egoísta, maldoso,
perverso, rancoroso. Se Jesus chamasse cada um de nós hoje, pela condição que nos encontramos hoje, será que ele nos chamaria de covarde, talvez? Porque a gente às vezes não enfrenta as situações que tem na vida, por não darmos os passos necessários de enfrentar, seja qual for a situação. Será que ele nos chamaria de preguiçoso? Onde a preguiça às vezes domina o nosso coração, o nosso corpo. Do que Jesus chamaria você? E na verdade, precisamos tomar muito cuidado com os rótulos, porque isso é um rótulo, na verdade. Pessoas colocam esses rótulos em outras pessoas. Às vezes nós mesmos colocamos esses rótulos em nós mesmos. Ah, eu sou covarde. Ah, é porque eu sou egoísta. Ah, é porque, nossa, eu sou tão covarde às vezes. Mas não é assim que Jesus vê você. Não é assim que Jesus nos vê. Isso pode ser uma condição do pecado hoje. Mas nós não somos mais escravos do pecado, amém? Amém. E precisamos ficar com aquilo que Jesus fala sobre nós. Assim como Jesus falou para aquele jovem: jovem, porque você é jovem, levanta-se. Precisamos confiar naquilo que Jesus nos chama. E olha o que Jesus nos chama. João 1,10. Filhos. Jesus chama eu e você com todos os pecados, as fraquezas, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor. Ele nos chama de filhos. Amém. Em Hebreus 2, 11 e 12, ele nos chama de irmãos. Jesus não tem vergonha de nós. Meus irmãos, vamos adorar Deus na Assembleia. Mas você pode ler Hebreus 2. O Criador de tudo, o majestoso Jesus, chama eu e você de irmãos. João 15, amigos. Jesus nos chama de amigos. Ele quer ser nosso amigo. Jesus não nos chama pela condição, mas pelo que somos aos olhos de Deus. E é isso que a gente deveria se apegar e aplicar em nossa vida. Às vezes ouvimos vozes na nossa mente, de Satanás, de pessoas, e às vezes nós caímos. E nós não acreditamos nas palavras de Jesus, de como Ele nos vê, de como Deus nos vê. Amém. E é que ficamos mal às vezes, e damos brechas aí para muitas coisas entrar em nosso coração. A sua condição hoje não define quem você é. A sua condição não define como Deus vê você. Jesus é misericordioso. E eu quero encerrar aqui com 3 perguntas para nós, para levarmos para a nossa semana. A primeira: qual é a sua condição hoje diante de Jesus? Como que você se vê hoje diante de Jesus? O que Jesus tem visto de mais profundo na sua vida? Qual das 2 multidões você faz parte hoje? De mortos? Você está seguindo quem? Ou da multidão que segue Jesus? Esse foi o nosso tempo de hoje. Na semana que vem vamos estudar uma outra história de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Não vou dar spoiler de qual que vai ser. Vem a semana que vem. Na semana que vem a gente vai estudar juntos mais uma história. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Te agradecemos, Deus, pelo teu ensino. Jesus, eu peço para que o Senhor possa nos dar mais convicção de quem nós somos para o Senhor, sabe? Às vezes nós caímos com tantas coisas em nossa mente, Deus, damos brechas para tantas coisas ruins, e às vezes a gente esquece do que é o principal, de que
é como que o Senhor nos vê, qual é a condição que nós nos encontramos hoje perante o Senhor, Pai. E às vezes nós nos preocupamos muito com o que as pessoas falam, com o que as pessoas acham, e a gente deveria se preocupar mais com o que o Senhor acha sobre nós, Deus. Nos dê força de poder ao longo da semana e ao longo dos próximos dias a gente estar na multidão que segue o Senhor Jesus, de estar com pessoas que estão acompanhando o Senhor e não seguir multidão que acredita e confessa a sua fé em outras coisas que não faz sentido com o Evangelho, Deus. Obrigado por esse momento, que só possa aceitar o nosso culto. Vamos ter mais uma canção agora. Muito obrigado por esse momento, que possamos levar essa mensagem ao longo da semana e que só possa continuar cuidando dos nossos corações e da nossa vida. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu muito grato. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar o nosso culto.